Isso. Até porque eu não consigo ver as perguntas, né? Eu vou projetar, não vou conseguir ver as perguntas e no falar assim no meio, às vezes fica complicado. Bom, ela começou aqui a gravar já, aí então eu vou compartilhar aqui, ver, porque ele não está me mostrando o, o meu slide como possibilidade de projeção. Vamos ver aqui. Abre o seu slide, deixa o seu slide aberto na tela, assim, aberto para você, como se você já Ele tivesse já com ele aberto. ele já Aí ele está, vai na aparecer verdade. aí. Ele já está aberto, mas ele não está. Não tá, agora foi. Foi? Demorou aqui para. Quando estiver aparecendo aí, você me avisa, então. Tá. Tá aparecendo já. Tá, beleza. Então, gente, na semana passada, alguns de vocês podem ter tomado um susto, assim, muitas coisas é, muitas coisas novas, né? O que de certa forma é legal, porque a gente vê coisas novas, né? Mas às vezes pode tomar um sustinho aí, porque, né, não sabe por onde começar, né? Mas o que a gente tentou fazer foi inserir a morfologia, né, num curso que se chama Sintaxe em Tudo, né? Então, como que a morfologia, de alguma forma, faz parte de um curso sobre sintaxe. Né? Então, eu mostrei para vocês diversas possibilidades, assim, dentro da gramática gerativa. Inclusive, a gente começou tirando aquelas dúvidas sobre gramática, né? Assim, que tem diversas gramáticas aí em conflito, né? E que talvez a gente estivesse fazendo alguma confusão entre as gramáticas prescritivas, né, normativas, e as gramáticas provenientes de estudos linguísticos, de teorias linguísticas. Então, eu mostrei para vocês algumas possibilidades dentro dos estudos linguísticos, e aí depois a gente começou a delinear a nossa gramática, que é a gramática gerativa, com algumas características, e aí depois a gente entrou aí na morfologia, que na verdade é a sintaxe. E aí eu mostrei aquelas árvores para vocês, de sintaxe de palavras. Hoje eu vou retomar algumas dessas coisas, porque para a gente amarrar melhor a aula, e também para vocês entenderem onde que a gente está inserindo essas coisas novas, tá? Então, hoje, o título que eu dei para essa aula foi Composicionalidade e Reanálise em Palavras, e aí no finalzinho vocês vão ver porque essa interdisciplinaridade língua e literatura, né? A gente até tinha adiantado para vocês esse conteúdo na semana passada, né? Mas aí depois a gente falou que ia falar um pouco de Guimarães Rosa e tal, e aí quando chegar nesse momento vocês vão ver onde que isso se insere, né? Então, os tópicos que eu pretendo desenvolver aqui hoje com vocês são ensino e aprendizagem de língua materna no PCN de língua portuguesa. Então, a gente vai pegar aí alguns pontos do PCN, né, dos parâmetros curriculares nacionais, para a gente ver aí em que ponto que a gente pode contribuir, que a linguística pode contribuir. A gente vai ver algumas coisas ainda sobre gramática gerativa, principalmente no que diz respeito à sintaxe nas palavras, ou, se quiserem chamar, de morfologia, e a formação de palavras no português brasileiro e na literatura de Guimarães Rosa. Tá? Então, eu vou pegar a formação de palavras no português brasileiro de um modo geral, e aí depois a gente vai especificar para essa interdisciplinaridade aí, língua e literatura. Tá? Então, lá nos parâmetros curriculares nacionais, existem alguns pontos, né, sobre a reestruturação do ensino, e principalmente no que diz respeito à língua portuguesa, que são importantes de serem ressaltados, né? Por exemplo, que desde o início da década de 80, o ensino de língua portuguesa na escola tem sido centro da discussão acerca da necessidade de melhorar a qualidade da educação no país, né? E aí, por que a gente está fazendo esse curso aí, então, que prevê uma relação e uma contribuição da linguística no que diz respeito a esse quadro da educação, né? Então, outras questões, como que no ensino fundamental, o eixo da discussão no que se refere ao fracasso escolar tem sido, então, a questão da leitura e da escrita, né, na dificuldade em alfabetizar e na falta de eficácia no uso da linguagem. Até porque a gente já vem falando isso desde o início do curso, né, dessa disparidade entre a língua, a gramática, né, de fato, e aquela gramática escolar. Né? Então, o que pode ser um dos fatores aí de problema nessa relação aí escolar. E na universidade, os alunos apresentam dificuldades em compreender os textos propostos para leitura e organizar
ideias por escrito de forma clara, né? Então, ainda nas universidades, a gente percebe esse problema aí decorrente da relação entre a gramática que é usada e o ensino de gramática, né? Então, essas evidências de fracasso escolar apontam a necessidade da reestruturação do ensino de língua portuguesa com o objetivo de encontrar formas de garantir, de fato, a aprendizagem da leitura e da escrita. E a origem, e aí existem algumas hipóteses para a origem do fracasso escolar no ensino de língua portuguesa, né? Então, de acordo com o conhecimento disponível lá nos anos 60, a causa do fracasso era o aluno, né? Porque funcionava para alguns, né? Por que não funcionava para todos? Então, para aqueles que não funcionavam, então é porque o problema era do aluno e não do processo de ensino-aprendizagem. Tá? E aí, no início dos anos 80, houve uma mudança na forma de compreender esse processo de alfabetização, né? E essa mudança deslocava a ênfase habitualmente posta em como se ensina e buscavam descrever como se aprende, né? Você vê aí uma mudança no foco do fracasso, né? E aí os resultados dessas investigações também permitiram compreender que a alfabetização não é um processo baseado em perceber e memorizar, né? E para aprender a ler e escrever, o aluno precisa construir um conhecimento de natureza conceitual, tá? Então, é nesse contexto que surge a ideia de aprendizagem ativa, né? Essa ideia de aprendizagem ativa tem sido muito desenvolvida por alguns pesquisadores na área de linguística, como a professora Heloísa Pilati. Eu não sei se tem alguém aqui nesse curso que participa do nosso projeto de gramática gerativa na educação básica, ou na nossa versão assíncrona do curso, desse mesmo curso que se chama Sintaxe até embaixo, mas a gente até tem algumas aulas compartilhadas lá da professora Heloísa Pilati, que ela tenta justamente promover essa aprendizagem ativa a partir da teoria da gramática gerativa, né? E é nesse contexto, inclusive, que esse curso e o nosso projeto também se inserem, tá? Então, os esforços pioneiros de transformação da alfabetização escolar resultaram na razão de ser das propostas de compreensão ativa, e não a decodificação e o silêncio, tá? Que é isso que a escola vive promovendo, né? Em que as situações didáticas têm como objetivo levar os alunos a pensarem sobre a linguagem para poderem compreendê-la e utilizá-la adequadamente, tá? E é nesse contexto, então, que o nosso curso se insere, né? E aí, nesse contexto de abordagem dessa aprendizagem ativa, né, existem alguns participantes desse processo de ensino-aprendizagem, né? Por exemplo, o aluno, né, que é o sujeito da ação de aprender, aquele que age sobre o objeto de conhecimento. A gente também tem a língua, né? A língua portuguesa, nesse caso, né, que é o objeto de conhecimento. E o próprio ensino, né? Concebido como uma prática educacional que organiza a mediação entre o sujeito e objeto do conhecimento. E aí, para que essa mediação aconteça, o professor deverá planejar, implementar e dirigir as atividades didáticas, com o objetivo de desencadear, apoiar e orientar o esforço de ação e reflexão do aluno, né? E é por isso que a gente aí está propondo que vocês façam, então, uma proposta de aula, né? Esqueci o nome do negócio que é plano de aula, né, para que vocês justamente tentem promover essa relação aí do ensino-aprendizagem com esses diversos participantes, né, e pensando nesse processo ativo de aprendizagem, né, em que a gente utiliza principalmente como base teórica a gramática gerativa, porque ela tem um componente muito importante, que é o da intuição linguística, né, do conhecimento do falante, né, o conhecimento inato do falante, a gramática internalizada, todos essas características, elas são importantes num processo de ensino-aprendizagem ativo, tá? Então, tem-se observado que a afirmação de que o conhecimento é uma construção do aprendiz vem sendo interpretada de maneira espontaneísta, como se fosse possível que os alunos aprendessem os conteúdos escolares simplesmente por serem expostos a eles, né? Então, esse tipo de desinformação, que parece acompanhar a emergência de práticas pedagógicas inovadoras, tem assumido formas que acabam por esvaziar a função do professor, né? Eu não sei qual é a relação que vocês têm com esses processos, né? Eu percebo que muitos já atuam nas escolas
e por vezes até em curso de idiomas, por exemplo, a gente vê muito isso, né? De você não sabe o que você está estudando gramaticalmente, né? Você é exposto àquelas informações gramaticais, linguísticas, como queiram, e dali, como se você conseguisse regrar aquilo ali por si só, mesmo que a gente não esteja falando de língua materna, né? Então, esses processos, que são aqueles processos globais de aprendizagem, né? Há muitos experimentos em neurolinguística e tal, que já vem mostrando que eles não funcionam, né? Que o que funciona mais é que eles tenham consciência dos componentes linguísticos que estão sendo desenvolvidos, né? Que a gente dê nomes, conceitos, né? Mais do que simplesmente os exponha a alguns dados. Então, a gente tem esse projeto, Gramática Gerativa na Educação Básica, divulgando os saberes da universidade, e a gente tem 2 cursos que são provenientes desse projeto. Um deles é este curso, né? E onde que esse curso se insere em toda essas questões que foram levantadas aqui até agora entre o conhecimento linguístico e a educação básica, né? Então, o objetivo central é justamente promover uma metodologia de ensino que auxilie na resolução de deficiências relativas à falta de compreensão, com base nessas relações de aprendizagem ativa e todas aquelas características da gramática gerativa que a gente vem mostrando para vocês até agora, né? E como que a gente pode fazer, então, essa relação, tá? E aí, qual é a relação, né, do PCN e o objetivo desse projeto e desse curso, né, que seria a prática de reflexão sobre a língua, né? Então, quando se fala sobre a linguagem ela mesma, né, realiza-se uma atividade de natureza reflexiva, uma atividade de análise linguística. Essa reflexão é fundamental para a expansão da capacidade de produzir e interpretar textos, por exemplo, né? Vocês vêm falando muito sobre a dificuldade que vocês têm de justamente promover, né, essa relação com a língua nos alunos, né? Essa reflexão é fundamental para a expansão e capacidade de produzir e interpretar textos, é uma entre as muitas ações que alguém considerado letrado é capaz de realizar com a língua. A análise linguística refere-se a atividades que se pode classificar em epilinguísticas e metalinguísticas. A gente vem falando também sobre esses nomes desde o início do curso, né? Ambas são atividades de reflexão sobre a língua, mas se diferenciam nos seus fins. E aí, nesse curso, as atividades metalinguísticas que estão relacionadas a um tipo de análise voltada para a descrição, por meio da categorização e sistematização dos elementos linguísticos. Trata-se da utilização ou da construção de uma metalinguagem que possibilite falar sobre a língua. Então, quando parte integrante de uma situação didática, a atividade metalinguística desenvolve-se no sentido de possibilitar ao aluno o levantamento de regularidades de aspectos da língua, a sistematização e a classificação de suas características específicas, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo, tá? Então, é nesse contexto que esse curso se insere, e aí eu estou tentando chegar lá no momento em que a gente vai fazer a ponte disso com aquilo que assustou vocês na semana passada, provavelmente, tá? Então, o saber de gramática no gerativismo e a prática de reflexão sobre a língua, né? Como é que a gente pode pensar sobre isso, né? O Chomsky tem uma frase muito famosa, ela está em contracapa de livros e tudo. Quando aprendemos uma língua, sabemos muito mais do que aquilo que aprendemos, tá? E aí, então, decorrente disso, surgem 2 conceitos dentro da gramática gerativa. Um é o problema de Platão e o outro é o problema de Descartes. Tá? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Platão, todo mundo já deve ter ouvido falar de Descartes, e agora a gente vai tentar relacionar essas 3 pessoas aí, no Chomsky, problema de Platão e problema de Descartes, né, de modo que a gente consiga chegar lá no ponto que a gente quer. Então, o problema de Descartes é o seguinte: como é possível os seres humanos adultos possuírem um sistema de conhecimento da língua tão complexo e rico, já que seu contato com o mundo pode ser considerado limitado e os estímulos iniciais que recebem são tão pobres durante o período crítico de aquisição da linguagem?
tá? A gente chegou a falar do período crítico de aquisição da linguagem, que é um período, é uma espécie de janela para aquisição de linguagem, né, para aquisição de língua nativa. Pode ser mais de uma língua nativa, né? A pessoa pode ser bilíngue, pode ser poliglota, desde que essa pessoa seja exposta a essas diversas línguas maternas nesse período, que vai mais ou menos até os 6 anos de idade. Alguns autores estendem um pouco essa possibilidade de aprendizagem para um pouco mais para frente, né? E a ideia é que, nesse período, então, a gente internalize as regras gramaticais específicas, né, dentro da teoria de princípios e parâmetros, sobre a qual a gente já falou na semana passada, tá? E o problema de Descartes é o seguinte: isso aqui está relacionado ao aspecto criativo da linguagem, o qual permite a elaboração de um número finito de frases a partir de uma quantidade finita de elementos e estruturas. Um exemplo disso é o também que a gente falou na semana passada, mas que a Silvia e a Elaine também já falaram sobre ele, que um exemplo é a recursividade, né? Aquele encaixe aquelas coordenações, subordinações e outras questões que podem ser, né? O que a gente viu na semana passada, por exemplo, aquela formação de palavras, aquilo pode ser exemplificado, pode ser um exemplo de recursividade também, tá? Então, retomando aí, né, tentando, não sei se vocês conseguiram inserir, então, o nosso curso dentro do contexto de ensino-aprendizagem, mas, então, algumas coisas que nós chegamos a falar na semana passada, quais são os princípios gerais da gramática gerativa e a partir de que elementos a gente pode auxiliar nesse processo de aprendizagem ativa, tá? Então, eu destaquei aqui 2 delas, que é a capacidade biológica inata e a gramática universal, né? Mas, além delas, tem a linguagem humana, a teoria de princípios e parâmetros, a recursividade e a modularidade, né? Então, sobre inatismo linguístico, o que a gente pode dizer sobre isso, né? Que é um sistema mental do conhecimento de língua como objeto da área biologia. Tá? Então, a mente humana seria dotada de um órgão especificamente humano, cuja função é a de permitir a exteriorização do pensamento. Tá? E a observação do processo de aquisição de língua pelas crianças pequenas deu lastro, então, à biologização da natureza de linguagem, que é uma característica essencial da gramática gerativa. Né? Não sei se a gente chegou a falar sobre isso, né? Mas todo mundo aqui já observou, já teve a oportunidade de observar crianças, né? E todo mundo já deve ter visto, né? Se não todo mundo, mas aqueles que já observaram crianças já devem ter reparado que elas produzem enunciados como eu fazia, eu queria, né? Como formas de expressão a partir de observações de formações regulares dos verbos ouvir, comer e escrever, cujos pretéritos perfeitos na primeira pessoa do singular terminam em ir, né? Então, eu ouvi, né? Eu comi, eu escrevi, logo eu fazia, eu queria, tá? Então, esse erro, né, entre aspas, né, eu fazia ou eu queria, provém da análise gramatical feita pela criança de verbos regulares que se conjugam assim, né? Então, elas não tiram do nada, não é um erro que, na verdade, é um erro que mostra o quanto elas já sabem, né? E aí vão tentando aí relacionar a questão da aprendizagem ativa, né, da questão da linguagem inata, da gramática gerativa, tá? O que falta à criança que usa essas formas é somente a experiência com os casos excepcionais, com os casos irregulares, tá? E aí sim ela consegue perceber que nem tudo na língua é regular, e aí vão ter as exceções da língua, e ela vai ter que saber quais são essas exceções, né? E no que diz respeito à gramática universal, que a gente pode dizer que é uma noção abstrata, porém com implementação empírica em todas as línguas do mundo. Essa expressão se refere a aspectos formais que se apresentam em todas as línguas do mundo. Tá? Uma delas é qual? A recursividade, sobre a qual a gente também já falou na semana passada. Né? A gente falou também na semana passada dos elementos linguísticos básicos em gramática gerativa, que são 2, as palavras e os arranjos combinatoriais. Né? A gente falou que as palavras elas podem ser lexicais e funcionais. As lexicais são aquelas que trabalham com raízes que têm uma contraparte enciclopédica, né? Uma contraparte de algo perto, próximo de um extralinguístico, né? E também tem as palavras funcionais, e aí a gente falou de determinantes, preposições,
E sobre os arranjos combinatoriais, a gente falou das organizações hierárquicas, daquelas árvores sintáticas, que são principalmente importantes para elementos como concordância, né? E falou também da endocentricidade, como que a endocentricidade ela vai se contrapor à exoesqueletricidade, que vai dar nome a uma das teorias que a gente vai ver aqui, que é a exoesqueletal, tá? A endocentricidade, a gente falou sobre elas, falou principalmente quando a gente estava desenvolvendo as questões de teorias lexicalistas, né? Que são as teorias provenientes do Noam Chomsky, Levin Rappaport, Jackanoff, né? A gente falou sobre elas, que é essa projeção da estrutura sintática em torno de um núcleo, né? E também falou que há outras possibilidades dentro da gramática gerativa de analisar esse tipo de estrutura argumental, né? Falamos também que existem duas hipóteses para o modelo de gramática. Uma hipótese é que a gramática deve compreender um léxico e uma sintaxe, e a outra que a interação entre léxico e sintaxe envolve uma precedência. Falamos, inclusive, que no lexicalismo a precedência está na semântica em relação à sintática, o que não deveria acontecer, já que o modelo gerativo diz que o único submódulo gramatical é a sintaxe, então ela deve preceder todas as estruturações linguísticas, né? Falamos também, por fim, antes de entrar lá nos modelos de gramática, que existem duas possibilidades em relação à função do léxico, né, na gramática, que é aí que entram os estudos morfológicos principalmente, né? Falamos sobre a possibilidade que o léxico corresponde ao módulo gerativo independente, que é a hipótese lexicalista, e falamos que o léxico pode ser simplesmente um repositório de átomos que abastecerá o componente sintático, que é a ideia principal dos modelos não lexicalistas. E o modelo lexicalista é o lexicalismo, né, os modelos lexicalistas, ou como outras pessoas chamam, o projecionismo, né? E, por outro lado, o modelo não lexicalista é o construcionismo, que pode ser subdividido aí, por enquanto, entre a morfologia distribuída do Marantz e a exoesqueletal da Hagit-Boré, né? E aí, só para a gente retomar, antes de pegar o rumo lá para a morfologia distribuída e para os exemplos de hoje, né? A gramática e o léxico lá no lexicalismo, né? Ela está conjugada com as propostas lexicalistas da gramática, que tem em comum a defesa de um modelo de gramática que distingue o local para a formação de palavras e o local para a manipulação das palavras para a criação de sintagmas e sentenças, né? Então, léxico seria onde as palavras se alocariam, tá? Então, por léxico, entende que seja um dicionário cujos itens lexicais utilizados pela sintaxe para a criação de sentenças estão alocados e são formados, né? Os itens lexicais já saem do léxico, então, com as suas propriedades gramaticais definidas, ou seja, as informações fonológicas, morfológicas, sintáticas e semânticas. E a sintaxe, então, seria responsável por gerar sentenças a partir da manipulação dos itens lexicais selecionados no léxico. Ou seja, a sintaxe não manipula palavras, né, mas manipula sentenças. Isso lá no lexicalismo, né? E aí na interface léxico-sintaxe, né, alguns constituintes elementares tinham origem no léxico para composição na sintaxe. O léxico é a fonte dos itens usados pelo sistema computacional da sintaxe, uma lista. Isso tudo foi dito na semana passada. As palavras são criadas no léxico por meio de processos distintos dos processos sintáticos, e somente no léxico que estão os significados especiais idiomáticos. E aí a gente viu essas frases aqui, mostrou que existem as estruturas complexas composicionais, né? João descascou a maçã, como é que se dá essa significação da sentença. A gente viu que tinha que saber o que era descascar, o que era maçã, né? Depois, João descascar uma maçã, né? Então, todas essas relações a gente viu, né? Então, o cálculo composicional, o cálculo das partes, né? O significado composicional, ele se dá a partir do cálculo das partes. Então, para você saber o que é João descascou uma maçã, basta que você saiba o que é descascar, o que é maçã, e que João pode descascar uma maçã, né? Que ele tem as características semânticas como agente, né? Que dão a ele a possibilidade de ser o agente de descascar uma maçã, né? Só que o léxico era onde ficavam
os significados especiais. Essas estruturas aqui, por exemplo, né, descascar um abacaxi, pagar o pato, engolir o sapo, chutar o balde, são significados especiais. Então, aquele problema que eu falei para vocês de se os significados especiais são alocados no léxico, a gente tem que colocar expressões maiores do que palavras no léxico, o que afeta aí uma questão de interface aí com o sistema cognitivo da memória, né? Que também onera demais. E aí, depois disso tudo, a gente entrou no construcionismo e viu algumas coisas na morfologia distribuída e não chegou a ver muita coisa sobre a exoesqueletal, porque a gente vai deixar a exoesqueletal por último, tá? Então, só retomando o que a gente viu no construcionismo, na sintaxe das palavras, na morfologia do Marantz, né? Então, na morfologia distribuída, a gente viu que ela surge com um novo olhar para o sistema computacional, que ganha mais uma responsabilidade, que é a criação de palavras. Né? Então, sentenças, sintagmas, palavras são todos construídos a partir de processos sintáticos, né? E aí, por isso, o nosso curso, que contém morfologia, pode ser inserido num título sintaxe em tudo, tá? Então, as consequências é que a mudança é que há uma mudança na arquitetura da gramática. Eu mostrei para vocês, inclusive mostrei a teoria padrão, depois a teoria padrão estendida, são duas teorias de lexicalismo, depois eu mostrei o modelo da gramática, da morfologia distribuída, né? O que antes, então, era considerado léxico é explodido, e o sistema computacional agora possui 3 listas, cada uma delas responsável por diferentes fases da derivação sintática. Uma solução para um dos problemas em relação à interface sintaxe semântica do lexicalismo é que, além dos vários componentes da construção, o morfema categorizador é um componente essencial do contexto sintático que transforma uma raiz em um verbo. Daqui a pouco eu vou mostrar aquelas mesmas árvores que eu mostrei na semana passada para a gente ver aí o ponto em que ocorre a categorização, para a gente partir para o quadro do português, tá? Nessa junção da raiz com o primeiro morfema categorizador é que se negocia o significado na morfologia distribuída. Lembra que eu mostrei as palavras nacionalização e globalização, né? Então, essa fase aqui de raiz, né? GLOB, mais o nominalizador, que nesse caso aqui vai ser fonologicamente zero, né, é que se negocia o significado. Todo o restante da derivação da palavra globalização tem que conter o significado da palavra globo, tá? Então, global é alguma coisa que se refere a globo, né, globalizar e globalização, tá? Então, esse é o trâmite das palavras composicionais, em que a gente considera como o morfema categorizador este daqui, né, e a partir daqui toda a negociação de significado ela tem que ser regular, igual ao do João descascou o abacaxi, a maçã, desculpa. Mas a gente viu também que tem as palavras que são idiomáticas, igual ao descascar o abacaxi, né, as expressões idiomáticas, a gente tem palavras também, né, eu lembro que muitas pessoas muitas não, mas teve uma menina que até falou sobre o NTE, né, que é proveniente do particípio presente lá do latim, mas que a gente não tem mais o particípio presente, né, e isso pode causar algum problema na identificação desses morfemas, né, porque restaurante, nem todo mundo percebe que é proveniente do verbo restaurar, né, que dentro de refrigerante tem frio ou refrigerar, né, que dentro de governanta tem a palavra governo, né, então essas palavras são as palavras consideradas, que podem ser consideradas idiomáticas, né, e para elas existem árvores diferentes, que não precisam considerar como primeiro morfema categorizador, um morfema que não seja mais analisado na interface sintaxe semântica. Então, pode ter uma interface sintaxe semântica que não seja isomórfica, né? A gente mostrou as duas possibilidades, né? E disse lá que a derivação da palavra pode ou não considerar a morfologia interna. Então, o verbo denominal pode desconsiderar a suposta estrutura nominal interna e formar uma nova raiz, né? Se a gente fala sobre fulano grampeou o telefone, né, do político tal, né? Esse grampear aí não é pegar um grampo e colocar no telefone do político, né? É outra coisa que quer dizer. Então, grampear não necessariamente tem que carregar o significado de grampo, né? Grampear, não precisa, você pode grampear uma folha na outra,
que você usa grampo, mas você pode também grampear um telefone, que você não usa grampo. Tá? Então, essas duas palavras, elas precisam ter derivações diferentes, uma que considere o significado da palavra grampo e uma que não considere o significado da palavra grampo. Tá? Então, existem pelo menos 3 fronteiras de significados, tá? Provenientes aí dos estudos da morfologia distribuída. Que é proveniente de uma leitura, que tem como resultado uma leitura arbitrária, né, que é o do núcleo, que é a da raiz mais o núcleo funcional, né? Então, qualquer palavra tipo mesa, cadeira, né, são palavras arbitrárias, né? A gente pode ter uma leitura composicional, que é essa que eu estava falando para vocês, de raiz mais um primeiro morfema categorizador, né? E dali em diante a gente vai ter uma leitura composicional, depois dessa leitura arbitrária, né, que é essa primeira, né? Então a gente pode ter a composição de outros morfemas funcionais que vão ter contribuições composicionais. Mas a gente pode também ter leituras idiomáticas, como de restaurante, governanta, né, e tantas outras. Mas qual é a fronteira, então? Qual é o limite para essa leitura idiomática? Está na palavra? Né, como o lexicalismo falou, né, está na palavra. Então, tudo que seja, ainda que maior do que uma palavra, ela vai ter que ser alocada no componente palavra, no componente léxico. A morfologia distribuída diz que não, e o Marantz dá o limite para esse significado idiomático, que é na fronteira aí com a inserção do agente. Né? A gente deu diversos exemplos, né, de que nunca que uma expressão do tamanho ou maior do que uma palavra vai incluir o agente como parte da idiomatização. Tá? Então, a morfologia distribuída atribui aí esse limite para o significado idiomático, que não é na palavra, é na inserção do agente na estrutura sintática. Tá? Então, eu mostrei também o modelo para vocês, disse por que o modelo é explodido em 3 listas, né? A lista 1, de traços abstratos, a lista 2, em que são inseridas as peças de vocabulário, a fonologia, né? E a lista 3, que é onde são incluídos aí os significados, né? Sejam regulares ou sejam eles com uma interface além da linguística, tá? Mínima. Falamos das 3 listas, demos as características mínimas das 3 listas, né? Eu acho que eu não preciso entrar nisso hoje novamente. Falamos das 3 propriedades básicas da morfologia distribuída, da inserção tardia, da subespecificação do item de vocabulário e da estrutura sintática hierárquica all the way down, ou sintaxe até embaixo, né? Ou sintaxe em tudo, que é isso que quer dizer, e por isso a morfologia está inserida aí na sintaxe, num curso sobre sintaxe. Né? E então que a construção de palavras complexas se dá na sintaxe, considerando que os mecanismos que geram palavras, sintagmas e sentenças, que é concatenar e mover, são os mesmos. E aí o que vai diferenciar uma categoria de nível lexical de uma categoria frasal será a função das categorias dos constituintes envolvidos, e não as operações que as combinam. Tá? Então, a partir daí, como que a gente pode inserir? Porque eu falei da educação básica lá no início, né? E aí depois comecei a falar, retomei a nossa aula basicamente da morfologia distribuída. E como que a gente junta tudo isso agora? Né? Num curso que tem essa pretensão, né? Então, vamos pegar aí a morfologia distribuída e tentar aplicar na educação básica. Acho que foi essa a grande motivação da aula da semana passada. Né? Então, vamos ver isso a partir das regularidades e delimitação de idiosincrasias semânticas no interior de palavras complexas. Tá? A partir de 2 fenômenos aí, a semântica do derivado é derivada segundo uma regra semântica regular no passo da derivação, e a semântica do derivado é derivada mediante um salto semântico idiosincrásico na derivação. Então, a gente vai ver as 2 possibilidades que a gente viu na semana passada, composicional e idiomático, dentro de um quadro geral da morfologia do português, tá? E eu vou dizer mais, português brasileiro, porque algumas das seleções de morfemas funcionais
na comparação do português brasileiro com o português europeu, é diferente. Então, vamos começar primeiro tentando entender o que são as palavras complexas, né? As palavras complexas a gente viu na semana passada, aquelas palavras com múltiplos morfemas, tá? Então, são palavras que contêm múltiplas camadas morfêmicas. Globalização, nacionalização são dois dos grandes exemplos que a gente tem de grandes palavras no português brasileiro, tá? Deriva da concepção de modelos construcionistas de que há sintaxe no interior de palavras, assim como há sintaxe em sentenças, tá? Então, não tem essa divisão aí entre morfologia e sintaxe. Morfologia e sintaxe são a mesma coisa, porque elas têm os mesmos mecanismos, né? Então, vamos lá, observem aí, então, esse quadro aí da formação de palavras complexas no português brasileiro, né? Vocês percebem, não foi assim o melhor contraste, né, de cores que eu pude encontrar, né? Mas vocês vejam aí que há duas coresinhas diferentes aí, né? Então a gente tem brinco, brincão. Tá, não, primeiro deixa eu explicar o que é isso aqui. Isso aqui é uma tabela de todas as formações de palavras possíveis no português, tá? Então, esse de para aí quer dizer de nome para nome, então uma formação de um nome a partir de outro nome. A gente tem a formação de verbo a partir de nome, a gente tem a formação de adjetivo a partir de um nome, a gente também tem informações de nomes a partir de verbos, a gente tem informações de verbos a partir de verbos, e sobre esse eu tenho algo a dizer que é diferente dos demais. A gente tem informações de adjetivos a partir de verbos, mas a gente também tem informações de nome a partir de adjetivos, verbos a partir de adjetivos e adjetivos a partir de adjetivos, tá? E em todos esses quadrados, vocês vejam que há sempre duas cores, tá? Essas duas cores querem dizer que há palavras que são provenientes de uma derivação composicional e há palavras formadas no português através de uma formação idiomática, tá? Então, para todas as formações de palavras no português, mesmo as de verbo para verbo, que teriam uma regularidade um pouco maior, elas têm o que é composicional e o que é idiomático. E lembrem que composicional é aquilo que a gente pode ter como resultado de semântico, né, aquilo que a gente pode calcular das partes internas, tá? Então, brinco, brincão, a gente sabe que ão em português forma aumentativos, né? Então, quando eu digo brincão, é um brinco grande. Beleza? Beleza, sim. Penugem, né, vem de pena. Então, penugem é uma espécie de, né, de pena, tá? Carteiro é quem entrega carta. Tudo bem, não necessariamente, né? Mas será que cartaz é uma carta grande? Aí já começa a complicar, né? Não é exatamente, né? Cartilha. Será que a pessoa faz uma relação com carta? Será que carteira, né? Isso aqui, carteira, tem a ver com carta, né? Isso de nome para nome. A gente pode ir de nome para verbo. Telefone, telefonar, beleza, né? Telefonar é pegar um telefone e discar para uma pessoa, né? Mapa, mapear. Mapear é fazer alguma coisa que tem a ver com mapa, né? Deserto, desertificar, mas eu dei também o exemplo de grampo, grampear, né? Que grampear pode ser tanto você pegar um grampo e juntar uma folha na outra, mas você pode grampear o telefone de alguém, né? Colar, você pode colar uma folha na outra, mas você pode copiar da prova do colega, e isso não é exatamente usar cola, né? Isso a gente pode fazer para todas as formações de português, tá? Mesmo nos verbos, só que observem que as formações de verbo para verbo, elas só ocorrem com prefixos, elas não ocorrem com sufixação, tá? É a única formação de palavras no português brasileiro que não ocorre através de sufixação, mas a partir de prefixação, tá?
Isso a gente pode rever na semana que vem, quando a gente vai ver um pouco de reanálise de palavras, porque, na verdade, quando a gente vai ver do ponto de vista diacrônico, isso acontece, tá? De terem partes sufixais do verbo que entram para reanálise, tá? Mas, do ponto de vista sincrônico, a gente não tem formação de um verbo a partir de verbo, tá? Com sufixação, mas só com prefixação. Então, a gente tem contar e recontar, que é contar de novo, mas a gente tem contar e tem descontar, né? Que aí já não é regular, né? Não é composicional. Saltar e ressaltar, né? Falecer e desfalecer. Pedir e despedir, e bolar e rebolar, que não é bolar de novo. Tá? E a gente percebe essa constância de formações de palavras composicionais e idiomáticas em toda a formação de palavras no português. Tá? E aí vocês vejam como que a gramática gerativa ela pode contribuir, então, aí para o entendimento de formação de palavras no português. Tá? E como que a formação de palavras complexas no português brasileiro pode ser realizada nessa relação entre a linguística e o ensino que a gente está tentando promover aí desde o início, né? Por exemplo, a morfologia distribuída, ela contribui para a conscientização de morfemas, né? Se a gente fala sobre sintaxe em palavras, a gente tem que conscientizar os falantes sobre esses morfemas, principalmente os morfemas funcionais, né? A gente foca o tempo todo nas raízes, mas a gente esquece do principal, que é o mais regular na língua, que são os morfemas funcionais, os nominalizadores, adjetivadores, adverbializadores, verbalizadores, né? Ou itens do vocabulário do português brasileiro, né? Que são esse ismo, dade, o NTE, né? Já chamaram atenção na semana passada para o NTE, para o DO, formação de particípios, né? Que são adjetivos, muitas vezes no português. Então, é essa conscientização, né? E a possibilidade de formações de palavra, o verbo deverbal, que é somente através de prefixo, né? E tudo isso a gente pode chamar atenção no ensino através desse quadro aqui. Uma aula de morfologia com esse quadro, na verdade, ele resume toda a aula de morfologia que a gente precisa dar na educação básica e também nas universidades. Isso aqui resume exatamente o que é a morfologia no português, todas as formações possíveis de palavras. Dali a gente tem a morfossintaxe, a sintaxe, né, mais tradicional, né? E uma outra contribuição também que esse estudo da morfologia distribuída pode trazer, que é nessa interface da linguística com a escrita, da linguagem com a escrita. Não confundam escrita com linguagem, com gramática, com língua, mas é uma ferramenta utilizada. É a ferramenta que a gente utiliza principalmente nas escolas, né? E como que a morfologia distribuída pode contribuir para isso, para essa relação entre a linguagem e a escrita, né? Através da promoção da conscientização desses morfemas, né? Então, por exemplo, se a gente tem análise, né, a palavra análise, se a pessoa sabe identificar qual é a parte que é raiz e qual parte que é morfema, né, a pessoa vai saber regularizar as palavras que são terminadas com isar com S e as palavras que terminam com isar com Z, né? Então, se esse S faz parte da raiz, como é o caso de análise e analisar, né, esse analisar, esse isar vai ser com S, né? Mas se ao contrário é romantizar, né? E romantizar é proveniente da palavra romance, é derivada da palavra romance, ela vai ser com isar com Z, né? Porque o S não está na raiz, né? A raiz, o romance, né? A raiz que está em romance, ela não é com S. Então a gente tem que colocar um verbalizador a mais ali, né? Que é o isar, que vai ser grafado com Z, tá? Então, isso aqui a gente pode pegar todas as formações de palavras terminadas em isar, que vocês vão ver que todas elas batem com essa possibilidade aí, tá? Com essa generalização,
tá? E isso dito, e eu já fiz esse teste, quando eu trabalhei lá em Teresópolis, eu disse para vocês que eu trabalhei com ensino fundamental, uma aluna uma vez me perguntou, poxa, professora, como é que eu vou saber, né, que a palavra termina, esse zar aí, vai ser com Z ou vai ser com S? E você coloca uma regularidade lá para ela e mostra que quando a palavra, aquela primeira concatenação, né, ela tem o S já fazendo parte da raiz, a gente vai ter o isar com S. E quando a gente não tem esse S já na raiz, o isar vai ser com Z, tá? Vai ser o verbalizador isar com Z, tá? Isso é muito interessante, tá? Essa regularidade que a gente pode mostrar aí na língua, a tal da gramática universal, né? As regras que são gerais na língua, tá? Uma outra brincadeira que a gente pode fazer é na interdisciplinaridade, né? Qual a contribuição, então, que a gramática gerativa, especificamente a morfologia distribuída, pode trazer se a gente quiser fazer uma interdisciplinaridade língua e literatura, né? Se a gente não quiser separar totalmente os conteúdos, né? Além do mais, o PCN, ele dá essa possibilidade, né? Os PCNs, todas essas linhas mais recentes que repensam o ensino-aprendizagem, pensam, né, justamente numa forma de você garantir essa interdisciplinaridade, temas transversais e tudo mais, né? E como é que a gente pode juntar, então, formação de palavras e literatura? Eu sei que Guimarães Rosa pode não ser o autor mais sei lá, sugerido pelos professores da educação básica, né? Porque tem um conteúdo mais complexo e tudo, né? Mas a gente pode já começar a aproximar o interesse pela literatura e por literatura do tipo Guimarães Rosa, né? Na formação da educação básica, né? E como é que a gente faz essa brincadeira? Eu não sei se vocês já leram Grande Sertão Veredas, né? Mas ele faz muitas formações de palavras novas, ou seja, neologismos, né? O Guimarães Rosa trabalha muito com isso no livro. E aí, vocês podem perceber lá que existem palavras como brincação ou tratantagem, tá? Tem esse tipo de formação que, de certa forma, faz com que a literatura dele tenha as características da literatura do Guimarães Rosa. Além do Guimarães Rosa, a gente tem muitos outros autores, Ondiak, Mia Couto, que são autores de literaturas africanas, né? Um é de Moçambique, que eu acho que é o Mia Couto, e o outro acho que é Angola, o Ondiak. Posso estar enganada em relação a Angola, eu peço desculpas, mas eu acho que é Angola. E muitos outros de língua angolana, né? Isso. E fazem muitos neologismos, brincam muito com formação de palavras novas, né? Então, tem diversos autores, e aí vocês podem ir até na Alice no País das Maravilhas, né? Mas aí teria que ir lá no original, mas quem dá aulas de inglês, por exemplo, pode brincar também com isso, porque tem alguns neologismos, e muitos outros autores. Dias Gomes, para falar mais de literatura brasileira, também faz neologismo, então também é outro autor que pode ser tratado nessa tentativa de interdisciplinaridade, né? Mas vamos pegar lá o Guimarães Rosa, que foi o que eu peguei para a gente introduzir isso daqui, né? O que a gente está vendo aqui em brincação e tratantagem são processos distintos de formação de palavras, né? Então, em brincação, há uma troca de sufixo, né? Como é que a gente fala brincação, né? Brincadeira, né? Há uma troca de sufixo, ou seja, o item de vocabulário. Então, tem dois itens de vocabulário, pelo menos dois itens de vocabulário específicos para você formar o nome, né? Um nome a partir do verbo brincar, né? A que a gente pegou no português brasileiro, né? Foi o eira. Então, brincadeira, tá? Só que o Guimarães Rosa resolveu fazer diferente. Ele pegou um outro item de vocabulário para formar nome a partir de um mesmo verbo, que foi o são, tá? Então, o que ele pegou lá não é tão diferente do que a gente pegou. A gente pegou, né? A língua portuguesa, né? Vamos pegar isso como uma abstração. E o Guimarães Rosa pegou um nominalizador,
Lembram lá do modelo da morfologia distribuída, lista 1, né, que tinha lá nominalizadores. Então, você pega o nominalizador. E aí, como é que você vai implementar isso fonologicamente na lista 2? Né, vai depender de como que a língua está funcionando, né? Porque aí a fonologia já faz uma interface, né, diferente, né, de como que ocorre o processo sintático, né? Então, ele pegou o são. Né? Então, o que ele fez foi pegar um item de vocabulário, um item fonológico, né, para essa palavra diferente do que a gente pegou. Tá? Então, há uma troca de sufixo, ou seja, o item de vocabulário aplicado para implementar fonologicamente o morfema nominalizador foi alterado de eira para são. Tá? Tratagem, e não é tratantagem, é tratagem, tá? Há uma extensão do uso do prefixo agem, a uma base com o qual não era usado, né? A forma tratante não é nominalizada por agem, né? A gente não tem tratante, eu acho que é tratantagem mesmo, aqui que eu errei na hora de grafar aqui. Não é nominalizada por agem, mas essa possibilidade é prevista na língua, tá? Então, o que o Guimarães Rosa faz o tempo todo, tá? É pegar a formação do português, né? E aplicar esse neologismo, tá? Então, a troca de item de vocabulário a ser usado para implementar o categorizador nominal em brincação, né? Ele segue um modelo bastante produtivo, como a gente vê né, brincar, brincação, a gente também tem malhar, malhação, separar, separação, né? A gente tem várias palavras com essa formação. E ele pega brincar e coloca brincação, tá? Então, a gente tem essa formação de palavras no português, tá? Vocês vejam aí que a gente tem uma raiz, tem um verbalizador de vogal temática A, tá? E mais um nominalizador são, tá? E isso vale para muitas palavras no português. E ele fez a mesma formação, só que inesperada, por isso que dá um neologismo. Tá? O Guimarães Rosa também teve, neste caso, a percepção de que o sufixo são aparece no mesmo contexto sintático do sufixo eira, ou deira, né? A gente não sabe muito bem como é que a gente vai inserir esse D aí, como vemos em chorar, choradeira, né? Beber, bebedeira, cansar, cansadeira. Tá? Essa alternância de sufixo na geração de nomes deverbais só é possível por conta da identidade de estrutura sintática. Ao perceber isso, o autor teve a possibilidade de inovar. Podemos repetir a operação recriando as palavras acima com a troca de sufixo, de modo que as formas criadas sejam possíveis, né? Choração, bebeção, cansação. Então, as descobertas do Guimarães Rosa não só permitiram a ele saber quais formas criar, mas também quais formas não criar, e isso é importante. Lembram lá que a gente estava falando sobre a fronteira da idiomatização? A gente também tem fronteira, limite para as inovações linguísticas. Tá? A troca do sufixo era pelo sufixo são não seria possível num contexto em que o nominalizador se prenda a um adjetivo, por exemplo, uma vez que a tal base pode se ligar eira, mas não são, tá? E ele soube brincar com isso, né? Não sei se conscientemente ou inconscientemente. Dizem que há alguns escritos, né? Algumas anotações do Guimarães Rosa no museu lá em São Paulo. Quem desenvolveu essa dissertação aqui, que foi o Everton, que foi orientando da professora Miriam Lemle, chegou a ter uma coorientação do professor Andrew Neves, e eles chegaram aí a São Paulo tentando pegar esses trabalhos aí, esses manuscritos do Guimarães Rosa, mas parece que não tiveram sucesso na autorização com a família, era difícil de fazer, não tinha tempo para ficar lá em São Paulo, o tempo que necessitava para fazer todas essas coisas, e acabou que a gente não conseguiu assim, ter acesso a esses manuscritos, né? Mas parece que ele anotava regularizações da língua para que se chegasse. Então, era um trabalho consciente do Guimarães Rosa. Tá? Assim, formas agramaticais, como as apresentadas abaixo, não ocorrem nas obras do autor. Então, o Guimarães, que são, por exemplo, doidação ou malucação, né, que seria essa inserção do sufixo são, que é um nominalizador, a partir de uma base adjetiva, tá? Doido e maluco.
tá? Então, o que é agramatical, né, o Guimarães Rosa não faz, tá? Ele só faz neologismos que são possíveis na língua, ou seja, gramaticais. Não tem nada muito doido nas formações de palavras novas dele, tá? Então, como é que a gente pode resumir aí tudo que a gente viu da semana passada até agora, né? Em relação à formação de palavras especificamente, que é o ponto, né? A morfologia. Que o significado de palavras complexas é obtido por meio de 2 mecanismos, tá? Isso tanto na língua corrente, né, quanto nas formações de neologismos, tá? Uma convenção negociada sobre o merge de raiz, merge é concatenar, tá? Juntar. Sobre a concatenação da raiz mais a peça vocabular categorizadora, que vai dar arbitrariedade do signo. A gente volta lá naquele slide que a gente viu que eu mostrei as possibilidades de formação de significados. E que após a fixação da leitura convencionada, novos categorizadores podem ser juntados. Eles adicionam instruções para o cálculo semântico que alteram de maneira regular e composicional o significado da palavra básica. E o que a gente viu em relação a isso? Globalização, nacionalização, né? E que novos significados podem ser negociados tardiamente, em camadas posteriores à concatenação da raiz com o primeiro morfema categorizador. Tá? E quais são esses exemplos? Esses exemplos são, por exemplo, grampo, grampear, no sentido de grampear o telefone de alguém. Tá? A gente viu outras palavras, governanta, refrigerante, etc. Tá? E esses novos significados revelam a possibilidade de idiomatizações em palavras do mesmo modo como existem idiomatizações em construções sintáticas maiores. Né? Então, mais uma vez, só para reforçar, porque semana que vem a gente vai ver uma coisa assim com diacronia, um pouco de diacronia, tá? O que a gente viu foi um recorte mais sincrônico. Então, o que a gente viu foi justamente, né, o que a gente está reforçando desde o início, que é o mecanismo da sintaxe em todas as etapas de derivação, seja em palavras, sintagmas ou sentenças, tá? Algumas das referências que eu utilizei para essa aula, já tinha falado sobre a Ará, a Maiarade, peguei os parâmetros curriculares, obviamente o nosso Noam Chomsky, Guimarães, e o Everton, que é o autor de uma dissertação que trabalha essa interface, essa interdisciplinaridade, vamos colocar assim, entre os estudos linguísticos e uma possibilidade de estudo com a literatura, uma conversa aí com a literatura. Tá? Então, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar depois a dissertação do Everton para vocês, que foi orientada pela professora Miriam Lembre. Então, eu vou parar aqui de... Pronto. Obrigada, Isabela. Eu acho que hoje a cabeça deles começou a organizar um pouquinho, depois do susto de semana passada. Mas é porque foi uma contextualização na semana passada. Isso. Espera aí, deixa eu responder isso aqui. Nós temos algumas perguntas aqui no chat, na verdade, eles foram fazendo alguns comentários, surgiram alguns exemplos aqui durante